Vamos lá, pessoal. Tudo bem com vocês? Professor Benigno Soares aqui também, participando desse momento de revisão para o pessoal que vai fazer o concurso aí da Prefeitura de Timbaúba, Pernambuco. Então nós vamos falar um pouco aí das noções de administração, desse conteúdo, né, que vem sendo também cobrado aí nesse concurso, né? Então nós vamos focar aqui nas questões, né, para que a gente possa então contemplar aí os nossos conteúdos, tá? Então a gente vai trabalhar a parte de administração material, estratégica, né? Os processos seletivos, direção e controle, a gestão de recursos humanos, gestão por resultados. Pegamos questão aí de cada um desses conteúdos para a gente trabalhar. Vamos lá? Então a gente vai focar aí justamente, né, questões relacionadas a esses temas, né, para que a gente possa ter essa noção, para que a gente possa ter esse conhecimento desse conteúdo para fazer uma boa prova. Então vamos nós, tá? Quando nós falamos da administração, né, nós temos a administração geral, nós temos a administração pública, né? A administração, eles possuem sim, dentro de um contexto, né, semelhanças, mas também diferenças. Nós sabemos que a administração, elas são semelhantes porque trabalham os processos de organizar, né, de planejar, organizar, dirigir, controlar. É necessário que tanto a administração geral, né, privada, digamos assim, como as instituições que são gerenciadas pela administração pública possam trabalhar dessa forma, dessa maneira, tá? Mas nós sabemos, por exemplo, que a administração privada, ela tem como sua finalidade, né, o lucro, sendo que a administração pública tem como finalidade a promoção do bem comum, né, da coletividade. Nós sabemos que na administração privada nós podemos ter dinheiro, né, de certa forma, em parcerias públicas, mas o foco, né, digamos assim, a regra é que esse dinheiro ele seja dos particulares, né? Na administração pública, o Estado ele é financiado através dos tributos, taxas, tarifas, impostos pela própria população. Então é importante que a gente tenha essa ideia, mas focar aqui, por exemplo, no processo administrativo que funcionam para ambas, né? A administração geral e a administração pública. E aí nós temos, pessoal, dentro desse processo, as funções, né? Planejamento, que está voltado para as ideias, que é fixar objetivos, para determinar um curso de ação futura para alcançar, né? Enquanto que a organização está relacionada às coisas, a forma de estruturar a empresa, departamentalizar, definir autoridade, responsabilidade, amplitude de controle, né? E outras questões mais que estejam relacionadas à hierarquia e organização da empresa, né? Então, arranjar e relacionar o trabalho para o alcance dos objetivos fixados. É importante salientar que na organização nós temos dois sentidos. Nós temos a organização como a entidade social estruturada, ou seja, quando ela representa a empresa, a instituição, e nós temos a organização como função, né, do processo administrativo, que é justamente a responsável por arranjar, a responsável por relacionar o trabalho para o alcance desses objetivos, alocando pessoas e recursos. Tudo planejado, organizado, fica mais fácil para a gente dirigir, e aí a direção ela está mais relacionada às pessoas, designar as pessoas e provocar ação intencional em direção aos objetivos. Então, é na direção que a gente trabalha a motivação, a instrução, a informação, a liderança dessas pessoas para que a gente possa, então, ter um bom resultado daquilo que também se deseja alcançar. E por fim, nós temos aí o controle, que tem foco nos resultados, então assegura o progresso em relação aos objetivos de acordo com o que foi planejado, organizado e direcionado. É importante salientar que os indicadores também são instrumentos de utilização do controle. No controle nós temos a definição dos padrões, né? Nós temos a avaliação do desempenho, a comparação entre o que está sendo desempenhado e o que fora definido como padrão. Caso esteja ok, beleza, a gente dá continuidade a esse processo. Caso não, a gente promove ação corretiva. Mas é importante que a gente tenha essa visão. E aí nós utilizamos a gestão estratégica, hoje a administração estratégica, para definir, né, o diagnóstico organizacional de como nós vamos trabalhar isso. Porque a administração é gestão, é ação, né? Eu tenho que ter um objetivo, eu tenho que ter recursos e eu tenho que ter um planejamento, organização, direção e controle para que eu possa então direcionar os meus esforços, né,
Então, nós trazemos o planejamento como forma estratégica para fazer uma boa gestão da empresa. Sempre utilizamos a análise SWOT, né, analisando dentro de um ambiente, né, que as oportunidades e as ameaças, os desafios, mas também as fraquezas e os pontos fortes. Então, no ambiente interno micro-orientado, nós analisamos o quê? Nós analisamos os pontos fortes e os pontos fracos da empresa. No ambiente externo, macro-orientado, onde nós não temos controle sobre essas variáveis, nós temos as oportunidades e as ameaças, né? A oportunidade é aquilo que nós temos que aproveitar para alcançar os objetivos, as ameaças é aquilo que atrapalha a gente atingir nossos objetivos, como, por exemplo, variáveis externas, nós temos a economia, nós temos a legislação, né, o aumento da população e vários outros fatores que podem estar relacionados ao ambiente externo. Mas vamos lá, a primeira questão, ela diz o seguinte, né? Vamos analisar aí nossa primeira questão. Um dos momentos mais importantes do planejamento estratégico consiste na implementação da estratégia, pois é nessa fase que os objetivos serão definidos e são realizadas pesquisas e estudos para conhecer os fatores ambientais, as leis e as expectativas dos usuários do serviço que afetarão a capacidade de conquistar os resultados almejados. Pessoal, nesse primeiro item, nessa primeira afirmativa, na verdade, quando ele diz, né, que o do planejamento estratégico consiste na implementação da estratégia, ok, mas não é na fase da implementação, né, que nós vamos definir e realizar as pesquisas. Na verdade, aí é na fase ainda de análise, né? Nós vamos fazer a análise do ambiente. E aqui ele está falando já da implementação. Então, a gente ainda não conhece o ambiente, né, para poder implementar, fazer análise de cenário. Portanto, o item 1 ele está errado, tá? No item 2, ele diz que o planejamento estratégico é um importante instrumento de gestão para as organizações públicas na atualidade, pois é através dele que o gestor público e os demais servidores suprimem os parâmetros que vão direcionar o funcionamento das entidades e desconstrói os objetivos estratégicos, a fim de exercer suas funções em descompasso com os fundamentos da administração pública. Primeiro, pessoal, nós não vamos desconstruir. Não existe essa questão de suprimir os parâmetros que vão dar funcionamento da entidade. Nós não vamos desconstruir os objetivos estratégicos e muito menos agir em descompasso, né? Agir com ilegalidade, digamos assim, diante dos fundamentos da administração pública. Portanto, o item 2 também está errado. No item 3, ele diz que o diagnóstico estratégico é o primeiro passo do processo de planejamento e permite à entidade captar e manter o atualizado conhecimento do ambiente e de si própria. Exato, né? Nós falamos da análise do ambiente, que é justamente para a gente definir o quê? O diagnóstico. Então, até aqui, o primeiro passo realmente é a gente fazer esse diagnóstico, tá? E aí ele diz, né, que visando ignorar e desconhecer as variáveis ambientais que afetam a percepção dos usuários dos serviços sobre a eficiência da organização. Nós não visamos ignorar e muito menos nós devemos desconhecer as variáveis ambientais, né, que podem ser internas, que são as variáveis controláveis, né, e as externas, que são as variáveis incontroláveis. Portanto, também nós temos aí como alternativa a afirmativa 3 como errada. Então, marcando a alternativa, nenhuma afirmativa está correta. Portanto, letra A responde essa questão, tá, pessoal? Então, letra A responde a questão. Vamos para a próxima questão. Sobre as funções administrativas, analise o texto abaixo e assinale a alternativa correta. É o processo de mobilizar e acionar os recursos, especialmente as pessoas, para realizar as atividades que conduzimos aos objetivos. Como nós vimos, né, quando nós falamos de direcionar as pessoas, nós estamos falando justamente de quê, pessoal? Nós estamos falando da direção, né? Então, portanto, essa questão aí se refere, letra A, né? Refere-se à função direção. Então, quando falar de mobilizar, de instruir, motivar, influenciar as pessoas, né, os recursos, digamos assim, no sentido, né, de pessoas utilizadas como recursos humanos, mas nós sabemos que as pessoas são os principais ativos que nós temos hoje, muito além dos outros recursos, mas exatamente o texto refere-se à direção, portanto, letra A. Na próxima questão, ele diz que são 4 as principais funções da administração. Então, pessoal, como nós vimos aqui, né, nós temos o quê? O planejamento, a organização,
a direção e o controle, que também nessa fase de controle nós encontramos a avaliação, né? Portanto, pessoal, nós temos aí como alternativa correta a letra A. Então, se tiver uma assertiva lá falando que as 4 funções da administração é planejamento, organização, direção e controle, então, ok. Se bem que na direção pode vir a palavra execução, liderança, comunicação, a gente tem que ficar atento a esses pontos, tá? Como, por exemplo, na letra B, orçamento faz parte? Não faz. Assiduidade? Não é. Pontualidade? Também não. Assiduidade? Não. Coordenação, até que eu posso ver como uma questão de direção, tá? Planejamento, orçamento, não. Então, portanto, letra A de fato. Assim como, né, a palavra controle também pode trazer aí as questões voltadas para a avaliação. Vamos para a próxima questão que diz o seguinte. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. É o processo de tomar decisões sobre o futuro. Se nós estamos falando sobre o futuro, nós estamos falando sobre... Exatamente. Nós estamos falando sobre planejamento, pessoal, portanto, nós temos como alternativa correta a letra D, tá? É o planejamento. Vamos para uma próxima questão, ele diz o seguinte. A administração é um processo dinâmico e social que possui 4 funções principais. Leia a sentença que caracteriza uma destas funções e assinale a alternativa correta. É a capacidade e habilidade administrativa de supervisionar e orientar os recursos humanos, financeiros, tecnológicos, otimizar o processo decisório, a equipamento, né, alocados nas atividades das organizações, visando otimizar o processo decisório direcionado ao alcance dos resultados estabelecidos. Então, aqui, pessoal, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que nós estamos trabalhando com essa otimização dos recursos, né, das pessoas, e aí nós estamos o quê? Buscando sempre otimizar o processo decisório. Então, nós estamos falando aqui justamente da função direção, né, pessoal? Então, aí nós temos justamente o que nós falamos de direção, tá? Não é aprimoramento, a estratégia é um conjunto de ações que nós utilizamos para sair, né, do ponto A para o ponto B, né? Então, não é esse conjunto aí, não é controladoria, é letra C. Próxima questão, ele diz que dentre as principais funções do processo de gestão estão planejamento, organização, direção, a comunicação, o controle e a avaliação. Leia as sentenças abaixo que relatam algumas considerações sobre o tema e assinale a alternativa incorreta. Na letra A, ele diz que o planejamento se baseia exclusivamente nas decisões que foram colocadas em prática no passado. Bem, pessoal, aqui a gente já pode dizer que letra A vai responder a nossa questão, né? Porque não existe. E outra, né? O planejamento ele está muito focado em quê, gente? No futuro. Mas na letra B, vamos ver, né? Se as demais estiverem corretas, né? O processo de organização deve dispor os recursos em uma estrutura que facilite a realização dos objetivos. Fato, até porque é na organização que a gente realiza a estrutura organizacional. Direção é o processo de trabalhar com pessoas para possibilitar a realização de objetivos. Bingo, correto. Então, esses itens aqui, se forem colocados, a gente vai contar como correto. O processo de controle procura assegurar a realização dos objetivos através da comparação do que foi planejado com o que está sendo executado. Perfeito. O processo de comunicação visa, entre outros pontos, assegurar que as informações essenciais para o fluxo produtivo sejam transmitidas e armazenadas correta e fidedignamente. Com certeza, né? Até porque no processo de comunicação a gente precisa dessa informação clara, objetiva, concisa, né? Tanto na administração pública quanto na administração privada, para que a gente possa, então, tomar decisões de fato eficientes. Portanto, de fato, aqui nossa alternativa é letra A, tá, pessoal, na nossa questão. Vamos à próxima. As sentenças abaixo, elas discorrem sobre planejamento e, baseado no tema, analise, atribua valores verdadeiros ou falsos e assinale a alternativa que representa a sequência correta de cima para baixo. Então, falando de planejamento, lembrando, né, pessoal, que esse planejamento que a gente coloca aqui, de acordo com os níveis organizacionais, ele pode ser o quê? Estratégico, que define os objetivos, né, e estuda a empresa como um todo, é a longo prazo, é global. Nós temos o planejamento tático, que é do nível tático, é um nível departamental, onde nesse nível a gente estuda os departamentos, então ele é médio prazo, né? Ele é específico de cada unidade, de cada setor. E nós temos o planejamento operacional, que é aquele planejamento das tarefas e das atividades no dia a dia. É curto prazo, diferente do tático, que é médio, e do planejamento estratégico, que é longo, e ele é bastante detalhado, porque ele foca na tarefa, ele foca na atividade, ok?
Então, o primeiro item, ele quer saber sobre planejamento. Então, planejar é um processo de reflexão e tomada de decisão sobre o futuro? Verdade, né, pessoal? Com certeza, verdade. Planejar é definir objetivos ou resultados que devem ser alcançados no futuro? Com certeza, né? Item correto. Durante o planejamento, deve-se definir os meios que deverão possibilitar a realização dos resultados esperados dentro de um espaço de tempo indefinido, tá? Então, pessoal, falso. Por quê, pessoal? Porque eu não posso ter um planejamento, por mais que o ambiente ele seja complexo, tortuoso, e eu não tenha realmente como defini-los, mas eu tenho que ter um prazo que eu possa trabalhar. Por exemplo, o plano plurianual, diante das leis de orçamento que nós temos no Brasil, ele é considerado o nosso planejamento estratégico. E eu preciso definir um prazo, então, para esse planejamento, tá? Então, é importante que eu defina esse planejamento. Por mais que ele seja a longo prazo, mas dentro desse longo prazo, eu defino até para que eu possa ir readequando esse planejamento, ok? Portanto, letra A responde a nossa questão, tá, pessoal? Verdadeiro, verdadeiro, falso. Vamos para a próxima questão, ok? Opa, deixa eu só voltar aqui na nossa questão para que vocês possam visualizar, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso. Vamos para a próxima questão. Leia a afirmativa a seguir e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. É o plano mais importante da organização e define a alocação global dos recursos. Então, quando nós falamos de forma global, nós estamos falando justamente de quê? É o planejamento estratégico? É o tático? É o operacional? Um plano de contingências ou um plano de mídia, de marketing? Então, nós vimos, né, no geral, de acordo com os níveis, letra A responde a nossa questão, né, pessoal? Planejamento estratégico. Ele é global, é definido pelo topo da organização, ele é longo prazo e ele é orientado, né, de acordo com toda a empresa. Então, muito voltado para as questões externas e é considerado um plano genérico, portanto, letra A. Próxima questão, ele fala que o planejamento é uma função administrativa que se distribui entre todos os níveis da organização. Entretanto, em cada nível organizacional, o planejamento se apresenta em uma forma diferente. As sentenças abaixo falam sobre os tipos de planejamento. Leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. Então vamos lá. No item 1, ele diz que o planejamento estratégico é orientado para o futuro a longo prazo. Ele envolve a organização como um todo. Bingo, né, pessoal? Nós vimos isso aqui, já falamos sobre isso hoje. Então o item 1 está correto, né? Correto, pessoal, né? O item 1. Como eu disse para vocês, ó, futuro, longo prazo envolve a organização como um todo, tá? No item 2, ele diz que o planejamento tático envolve uma determinada unidade organizacional, que pode ser o quê? Um departamento, uma divisão. É focado no médio prazo e enfatiza as atividades correntes das várias unidades e dos departamentos. Sem dúvida, né? Então, o item 2 também está correto, tá? No item 3, ele diz que o planejamento operacional é focalizado para o curto prazo, né? Para o curto prazo, abrange as tarefas e as operações de maneira individual. Corretíssimo, nós vimos aqui de acordo com os níveis organizacionais. Portanto, né, pessoal, nós temos 3 afirmativas corretas aí, a afirmativa 1, a afirmativa 2 e a afirmativa 3. Portanto, todas as afirmativas estão corretas, tá? Então, letra D responde a nossa questão. Vamos para a próxima. Ele diz que o processo de controle, né? Que aí também, pessoal, é importante a gente salientar aqui que nós falamos de planejamento, organização, direção e controle. E o controle, o fato de vir lá no final, não significa dizer que ele é a última função da administração. Na verdade, o controle, ele perpassa por todas as outras e elas são interligadas, porque nesse sequenciamento das funções é que se forma o processo do ciclo administrativo. Então, a gente pode dizer que em separado eles são funções, mas em conjunto eles são processos, tá bom? Então, vamos lá para a nossa próxima questão. O processo de controle produz informações úteis que auxiliarão na tomada de decisões. Sobre o processo de controle dentro das empresas, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. No item 1, ele diz que uma das finalidades do processo de controle é fornecer informações relevantes aos gestores que os auxiliarão no desempenho de suas atividades. Então, pessoal, como nós falamos, isso é fundamental, né? Porque o controle, ele vai ser baseado em quê? Em indicadores. E esses indicadores, né, eles vão ser medidas, né, métricas que vão nos dar informações.
No item 2, ele diz que o processo de comparação entre o que foi planejado e o que está sendo executado e a obtenção das correspondentes conclusões sobre o desempenho é também considerado um processo de avaliação. Como eu falei para vocês, pessoal, quando nós falamos, por exemplo, do processo de controle, nós também falamos do processo de avaliação. Entre o que está acontecendo, está sendo executado e o que foi planejado, com certeza esse item, tá? O item 1 está certo e o item 2 também está certo. No item 3, ele diz que a definição e conhecimento dos padrões permite a avaliação eficaz sobre o desempenho e a identificação das decisões corretas a serem tomadas. Então, estão corretas as afirmativas. Pessoal, o item 3 também está correto. Então, nós temos 3 afirmativas corretas, onde, então, letra D responde essa questão. Todas elas estão corretas, tá? Portanto, letra D responde a nossa questão. Vamos para a próxima. Ele diz que o processo, agora há pouco nós falamos do processo de controle, agora nós vamos falar do processo de organização e verificar se esses itens estão certos ou errados, tá bom? Vamos lá? Ele diz que o processo de organização envolve uma sequência de decisões e procedimentos que devem resultar em uma estrutura estável, organizada, porém dinâmica. Sobre o processo de organização e divisão do trabalho, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. O item 1, ele diz que a organização é um processo de disposição dos recursos dentro de uma estrutura segundo alguma ordem ou classificação. Perfeito, né, pessoal? Certo, o item 1. No item 2, ele diz que a divisão do trabalho deve seguir os critérios mais apropriados, caso a caso, desconsiderando sempre a realização dos objetivos para facilitar o processo. Pessoal, a banca ela gosta de usar, né, essas frases, desconsiderando e tudo, e nós temos que ver que a organização, eu não posso, dentro do processo administrativo, por exemplo, fazer o processo da organização acontecer, desconsiderando como ele diz aqui, a realização dos objetivos. Então, esse item 2, ele está errado, né? Então, esse item 2, ele está errado, tá? No item 3, ele diz que no processo de organização, a definição de trabalho a que se definir também as responsabilidades, os níveis de autoridade, o desenho da estrutura organizacional, a se seguir. É correto, né, pessoal? Porque quando nós vamos organizar, eu tenho que ver qual é a responsabilidade, qual é o nível de autoridade, qual é o desenho da estrutura, para definir os níveis, né, os processos decisórios. Portanto, nós temos 2 itens corretos, um item errado, os itens certos nós temos aí 1 e 3, portanto, letra B responde a nossa questão, tá bom? Então, pessoal, aqui foram algumas das questões que nós trouxemos aí da banca para que vocês possam ter uma ideia de como pode ser cobrada essa visão dentro da administração do processo administrativo. Lembrando que esse processo, ele acontece dentro da administração das instituições privadas, mas também da administração pública. Lembrando que a administração estratégica, esse estudo realmente de trazer uma política mais pública, mais empreendedora, é uma nova visão, porque nós estamos num modelo gerencialista, é um modelo que foca nos resultados, na governança, né, na transparência, na contabilidade. Então, nós vivemos hoje essa visão muito importante. E assim também, dentro das instituições, nós temos o quê? A gestão de recursos humanos. E aí eu trouxe aqui para vocês, né, algumas das questões também que a gente pode relacionar aí com foco na gestão de recursos humanos, na gestão de pessoas. Lembrando que o foco também que nós temos hoje da gestão de pessoas é um foco estratégico, ou seja, a gente deixa de ser aquela instituição onde tratava as pessoas de forma que eram só recursos operacionais, agora como indivíduos inteligentes, altamente competentes e que detêm o conhecimento. O conhecimento está nas pessoas, não está nas máquinas. Então, a visão de investir cada vez mais nos processos de gestão de pessoas para que a gente possa promover o desenvolvimento dessas pessoas e, com isso, ter organizações cada vez mais competitivas dentro do nosso dentro da nossa esfera, tanto pública quanto privada. Então, vamos às questões, tá? Para começar, pessoal, eu trouxe uma questão aqui para vocês que falam dos 6 processos relacionados aos recursos humanos ou gestão de pessoas, como é mais conhecido nesses últimos tempos, tá? Então, o primeiro processo que nós temos aí é o processo de agregar pessoas. O que é o processo de agregar pessoas? O processo de agregar pessoas, ele está relacionado ao recrutamento, à seleção e à integração dessa pessoa no ambiente de trabalho.
Depois nós temos o processo de aplicar pessoas, que está relacionado ao quê? Ao desenho e descrição, né? O desenho organizacional, descrevendo e analisando o cargo, fazendo também avaliação de desempenho dessas pessoas. Nós temos recompensar pessoas, que é a remuneração, então salários, benefícios, serviços, ou seja, tudo aquilo que entra como comissão, como forma de motivar também as pessoas a trabalharem por conta desse equilíbrio organizacional, ou seja, as pessoas elas vão dar a sua entrega, né, do seu tempo, conhecimento, e elas vão receber um salário por isso, uma remuneração, lembrando que a remuneração total, ela inclui todos os benefícios, serviços e os salários fixados, ok? Desenvolver pessoa, que está relacionado ao processo de treinar e desenvolver, então treinamento, treinar a pessoa no cargo, sempre no tempo presente, e desenvolver a pessoa dentro da instituição, que é sempre um tempo futuro, tá? Então treinamento e desenvolvimento muito importante hoje para que a gente possa então trabalhar. Dentro da esfera pública nós temos até um Plano Nacional de Desenvolvimento Profissional, que é o PNP que eles falam, que é exatamente um decreto 9.991 que trata, né, desse desenvolvimento das pessoas nas instituições públicas. Nós temos o processo de manter pessoas, que estão relacionadas a promover um ambiente saudável, ético, equilibrado, onde nós criamos programas de qualidade de vida, né, justamente preocupados aí em fazer com que as pessoas elas estejam sempre motivadas, né, e saudáveis produzindo. E o processo de monitorar pessoas, que é o processo onde nós vamos estar verificando se realmente essas pessoas elas estão entregando também, né, estamos acompanhando através de banco de dados, através de sistemas, né, de controle, de certa forma, de ponto. Lembrando, pessoal, que a administração hoje de recursos humanos, nós temos essa visão mais estratégica com esses processos, mas ela já foi mais controladora, já foi mais só departamento pessoal, que é uma característica ainda da administração pública, mas que está mudando, né, que está evoluindo, não está mais só presa naquela questão, por exemplo, de controle, de admissão e demissão de pessoas. Então, a gente vive hoje um momento mais diferenciado, digamos assim, na gestão de pessoas. Mas vamos, então, às nossas questões para que assim a gente possa, então, ter uma visão melhor, né, de como as bancas podem cobrar, né, como a banca vem cobrando essa questão aí. Vamos lá? Então, eu explanei para vocês e os nossos parênteses abaixo, né, é para a gente fazer a correlação das colunas quanto às funções. Então, vamos lá. Primeiro ele diz, são processos utilizados para acompanhar e controlar as atividades das pessoas e verificar os resultados. Próximo, ele diz que são processos utilizados para incentivar as pessoas. Vamos fazer da seguinte forma, né, pessoal? Para a gente poder ganhar tempo, digamos assim, vamos fazer... vamos colocando os números para que depois a gente possa, então, só marcar a alternativa, né? Então, vamos lá. Então, nos processos de acompanhar, de controlar as atividades das pessoas e verificar se eles estão fazendo essa entrega, né? Então, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de monitorar as pessoas, né? Então, nós vamos aqui, colocar, né, o número 6. Então, nós estamos aí monitorando as pessoas, tá? No próximo, ele diz que é incentivar as pessoas a satisfazer suas necessidades individuais mais elevadas. Então, pessoal, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de recompensa, né? No próximo, ele diz que é capacitar e incrementar o desenvolvimento profissional e pessoal. Então, nós estamos falando de desenvolvimento. Próximo, ele diz que são processos utilizados para criar condições ambientais e psicológicas satisfatórias para as atividades das pessoas. Então, nós estamos falando de manter as pessoas, tá? Criamos programas de qualidade de vida, lugares salubres, tanto físicos quanto psicológicos. São processos utilizados para incluir novas pessoas na organização. Isso aí é a política de provisão e agregação de pessoas, portanto, letra O, item 1. Processos utilizados para desenhar as atividades a serem desempenhadas pelas pessoas na organização, ou seja, orientar e acompanhar o seu desempenho através daqui, ó. Quando a gente fala assim, né, de desenhar as atividades, aqui é o que, pessoal? É a descrição e análise do cargo, né? É a descrição e análise do cargo. E quando nós falamos, né, de orientar e acompanhar o desempenho, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando da avaliação de desempenho.
E aí nessa avaliação de desempenho, justamente hoje, muito trabalhada, tá, pessoal? Nós podemos usar escalas gráficas, onde você vai botar lá, né, de um lado o que você quer acompanhar, né? Você vai botar a escolha forçada, você vai botar os incidentes críticos, são formas de você fazer avaliação de desempenho, tá? Checklist, observação, pesquisa de campo, ou uma 360 graus, né, que é uma avaliação mais moderna, né, onde eu faço minha autoavaliação, mas também sou avaliado pelos meus pares, pelos meus superiores, pelos meus subordinados, por fornecedores, por clientes, ou seja, todos aqueles que tenham contato comigo. A avaliação de desempenho, ela passa por todos os processos, tá, pessoal? Portanto, 6, 3, né, 6, 3, 4, 5, 1 e 2. Então, nós temos aí como alternativa correta, né, pessoal? Letra A responde a nossa questão. Ou seja, todos os itens aí estão corretos, né, nessa sequência lógica de processos do recurso humanos. Vamos para a próxima. De acordo com o que a Venato, o recrutamento de pessoas pode ser definido como um conjunto de atividades desenhadas para atrair candidatos qualificados para a organização. Portanto, julgue os itens, né? Julgue as seguintes assertivas, né? Então, vamos julgar aí as assertivas, né, pessoal? Vamos lá. Primeiro item, ele diz que o recrutamento interno pode ser vantajoso para as empresas pela probabilidade de uma melhor seleção e custar financeiramente menos do que fazer o recrutamento externo. Bem, quando nós falamos do processo seletivo, claro que na esfera pública é mais complexo, né, pessoal? A gente trabalha aí através de concursos, como vocês podem ver. Mas quando nós falamos justamente digamos, da base do recrutamento, nós temos o tipo interno e externo. Então, o interno, realmente, é quando nós aproveitamos a mão de obra que nós já temos dentro do ambiente de trabalho, os nossos talentos que já estão aqui. Então, é bem melhor, né, fazer a seleção, custa bem menos do que o externo. Portanto, o item 1, ele vai estar correto, tá, pessoal? O item 1 está correto, ok? Vamos lá, passando, nós temos o item 2. No item 2, ele diz que uma desvantagem do recrutamento interno é bloquear a entrada de novas ideias e manter a cultura organizacional. Exato, pessoal. Porque o que acontece? Quando nós fazemos esse recrutamento interno, né, também vai acontecer o quê? Vai acontecer da gente não ter novas pessoas entrando no ambiente de trabalho, né? Então, essa questão vai estar o quê? Ela também vai estar certa. E quando nós falamos do item 3, ele diz que o recrutamento externo, né? Ele diz que o recrutamento externo motiva e encoraja, né, o desenvolvimento profissional dos atuais funcionários. Pessoal, se é externo, o que pode acontecer? Ele não vai motivar e encorajar. Ele pode acontecer o inverso. Ele vai desmotivar, porque eu deixei de contratar uma mão de obra que já tinha para contratar alguém de fora para assumir o posto. Portanto, é considerado um item errado. Nós temos 2 itens corretos. Portanto, letra E responde a nossa questão. Apenas os itens 1 e 2 estão corretos, ok? Vamos para a próxima questão. Na próxima questão, ele diz que a seleção de pessoas é uma etapa logicamente subsequente à do recrutamento. Acabamos de falar sobre o recrutamento. O objetivo básico do recrutamento é abastecer, né, o processo seletivo de candidatos, e a seleção é escolher os candidatos adequados às necessidades da organização. Então, como processo, a seleção pode se dar de acordo com diferentes modelos, entre quais o modelo de colocação, né? Então, pessoal, claro que nós temos na esfera pública, né, essa seleção através de provas, né, de concurso, como vocês bem vão fazer aí, né? A gente trabalha dessa forma, a gente trabalha dessa maneira mesmo na esfera pública, mas, né, dentro do nosso dia a dia, digamos assim, da gestão de pessoas nas empresas, nós temos esse sistema de colocação, de colocar as pessoas, ou seja, direcionar esses candidatos, né, que foram selecionados a uma posição mais adequada ao perfil que eles correspondem. Isso é um processo de seleção por colocação, né? Então, vamos voltar aqui. Na alternativa A, ele diz que quando há vários candidatos, apenas uma vaga passível de ser ocupada é destinada ao melhor colocado, no qual os candidatos selecionados são classificados para os diferentes postos de trabalho disponíveis. Letra C, ele diz que é somente um candidato a uma vaga, devendo a mesma ser preenchida sem rejeição ao candidato. Na letra D, ele diz o qual decorre um vício no processo, que pode ser nepotismo ou corporativismo. Isso, infelizmente, acontecia muito na administração pública, ainda acontece em alguns casos.
e que direciona, ou processo de modelo de colocação é quando direciona os candidatos selecionados à posição mais adequada ao perfil correspondente. Letra E, porque é exatamente isso que a gente busca, é colocar, tá, pessoal? É uma máxima que vem até sendo questionada, mas que por fim a gente trabalha muito, que é colocar a pessoa certa no lugar certo, portanto, aquele perfil que está mais adequado à posição, né, da vaga deverá ocupar a vaga, portanto, nós vamos ter a alternativa correta aí, realmente, de fato, letra E. Próxima questão. Na próxima questão, pessoal, ele trata justamente de quê? Ele trata o seguinte, né? Quando ele diz assim: as seguintes atividades são responsabilidades da administração de recursos humanos da organização. Em relação a essas atividades e suas respectivas descrições, assinale a alternativa incorreta. Então, ele vai pegar o quê? Várias atividades que acontecem no recursos humanos aqui, nós vamos fazer análise dessas atividades e vamos dizer se está certo, se está errado, e vamos verificar, de fato, o porquê está certo e o porquê está errado desses conceitos de RH. Então, vamos lá. Na questão número 16, né, ele quer o incorreto, tá? Então, na letra A, ele diz o seguinte, né? Descrição de cargos. Enumera todas as tarefas e responsabilidades atribuídas ao ocupante do cargo. Perfeito, né, pessoal? Então, correto. Letra B, ele diz que recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos na organização. Com certeza. Processo seletivo é o momento da escolha entre os candidatos recrutados por meio de técnicas predefinidas de acordo com o cargo. Perfeito. Treinamento e desenvolvimento consiste em ensinar o novo contratado a executar suas tarefas, conforme a determinação da organização, de forma que ele possa obter novos conhecimentos, modificar suas atitudes e comportamentos e liberar sua criatividade. Perfeito. Então, nós vamos ter como item, como alternativa incorreta, a letra E. Mas por que a letra E, né? Então, pessoal, ele diz que a avaliação de desempenho são técnicas utilizadas, né, com a finalidade de obter informações sobre o comportamento profissional e pessoal do funcionário, né? Face ao posto de trabalho que ocupa e o papel que ele representa no ambiente sociofamiliar para substanciar os processos de demissão e exoneração. Bem, pessoal, essa não é a função da avaliação de desempenho. Pode acontecer do funcionário ser demitido, óbvio, mas o processo de avaliação de desempenho ele vai servir para ver, né, se realmente esse profissional está conseguindo fazer a entrega do trabalho ao qual foi destinado a ele, né, para que ele possa executar, mas nós não usamos aí para demissão, exoneração, com essa finalidade, vendo como é que ele está se comportando lá na família. Portanto, letra E responde a nossa questão, tá? Vamos para a próxima. Na próxima questão, muito simples, ele só pergunta para a gente aí quais são os 6 processos de gestão de pessoas. E nós vimos muito bem. Inclusive, pessoal, esse processo, para ficar mais fácil para vocês gravarem na mente, nós chamamos ele de drama, tá? Ou seja, nós temos, para não esquecer, né, usem isso aqui, ó, é o drama da gestão de pessoas. E o que é o drama de gestão de pessoas? Vamos lá, ó. Nós temos o processo, por exemplo, desenvolver pessoas, tá? Então, eu tenho aqui o processo de desenvolver pessoas. Eu tenho um processo de recompensar, né? Eu tenho um processo de recompensar as pessoas, tá? Eu tenho um processo de agregar pessoas, né? Então, eu tenho um processo de agregar pessoas. Eu tenho um processo de manter as pessoas, criar programas de qualidade de vida, saúde no ambiente de trabalho. Eu tenho um processo de monitorar as pessoas, né? Verificar essas pessoas, né? Orientar, acompanhar. E temos o processo de aplicar pessoas, tá? Que é justamente fazer a avaliação de desempenho, descrição e cargo. Portanto, letra A vai responder a nossa questão, né, pessoal? Agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver pessoas, manter pessoas e monitorar pessoas. Esse, né, na verdade, quando nós trabalhamos com recursos humanos, eu que sou gestor de RH, por exemplo, esse é o nosso grande desafio, né? Fazer com que as pessoas elas estejam ali produtivas, motivadas, né, gostando do que elas estão trabalhando, fazendo. Por isso que a gente fala muito de criar o equilíbrio organizacional, tá?
Próxima questão, tá, pessoal? Questão aí de número 18, ele diz o seguinte: quanto às práticas da administração de recursos humanos, preencha a lacuna e assinale a alternativa correta. Pode-se compreender A como um elemento integrador de práticas de recursos humanos, pois ela é utilizada como ferramenta em todos os 6 processos da gestão de pessoas. E eu já falei isso aqui hoje para vocês, né, pessoal? Nós estamos falando da avaliação de desempenho. Então, eu faço a avaliação de desempenho desde a minha entrevista lá, desde que eu começo a agregar as pessoas. Vocês terão uma avaliação de desempenho agora, né, justamente no dia da prova, para verificar o desempenho de vocês nessa prova escrita. Então, o processo de avaliar a pessoa, ele vem desde o início até o final, né? Então, no estágio probatório de vocês têm que ter pelo menos uma média, no mínimo uma média 7 na avaliação de desempenho, para que possam ser efetivados futuramente. E por fim, aqui na gestão de pessoas, a gente tem uma questão que diz o seguinte: leia as afirmativas a seguir. A moralidade na administração pública refere-se à diferenciação de intenções, decisões e ações entre aquelas que são distinguidas como próprias e as que são impróprias. Ou seja, o servidor público ele deve prezar pela manutenção de uma conduta imprópria no contexto da entidade governamental em que atua. Gente, quando nós trabalhamos com gestão de pessoas, essa moralidade, né, exatamente agir de forma proba, correta, leal, justa, digamos assim, né? Então você ter essa moral, a prática desse comportamento certo e principalmente honesto. Então você jamais vai ter uma conduta imprópria no contexto da entidade governamental em que atua. Portanto, esse item 1 da nossa questão, ele está o quê, pessoal? Ele está errado, tá? No item 2, ele diz que o gerenciamento dos recursos humanos compreende um conjunto de processos que vão desde a seleção e mobilização de equipes para projetos e processos específicos até a gestão das condições de trabalho e avaliação da satisfação dos colaboradores. A gestão de recursos humanos também é conhecida como gestão de pessoas e atualmente possui objetivos bem definidos, como a necessidade de elevar o desempenho do time, reduzir a motivação individual e estimular a qualificação profissional. Frequentemente, né, as ações de estímulo ao desenvolvimento de um comportamento ético nas instituições também estão contempladas no escopo da gestão de recursos humanos. Bem, pessoal, o que acontece? Aqui nós temos aí uma questão, né, falando, né, sobre essa gestão de recursos humanos, tá, pessoal? Mas aí o que acontece? Ele está falando aqui no item 2, que está correto, pessoal, mas nós não trabalhamos com essa redução da motivação individual. Nós queremos que as pessoas estejam motivadas, né? Então, trabalhamos coletivamente. Então, está tudo correto, mas quando fala de reduzir a motivação, então, nós não trabalhamos com a redução da motivação. Portanto, pessoal, marcar a alternativa correta, né? As duas afirmativas aí, elas estão o quê? Elas estão falsas, né? Então, elas estão falsas. Letra D responde a nossa questão, ok? Então, aqui algumas questões para a gente trabalhar aí também essa gestão de pessoas, tá, pessoal? Porque é muito importante que a gente tenha esse conhecimento também de como se dá essa gestão de pessoas dentro da administração, ok? Dando continuidade aí à nossa revisão, nós temos também a parte de administração de projetos. Então, gerenciar os projetos, pessoal, é a aplicação desse conhecimento, né, das habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, né? Nós temos aí os grupos de projetos, que são a iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. Importante a gente não confundir isso com as fases, né, do ciclo de vida do projeto, que vai para a gente vai ver aqui mais na frente, que não são 5, na verdade são 4 fases. E que estamos dentro do PMBOK, que é o guia de conhecimento que nos ajuda a gerenciar esses projetos, né? Então vamos para as questões. Aliás, né, outro ponto importante também que a gente entenda sobre os escritórios de projetos, né? Os escritórios de gerenciamento de projetos, pessoal, que também é chamado de PMO, né, ou seja, Project Management Office, né? É interessante a gente observar que na gestão de projetos, ele é uma estrutura organizacional que padroniza os processos de governança relacionados a projetos e facilita
o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas, né? Então, ele tem essas responsabilidades de fornecer funções de apoio até a responsabilidade real pelo gerenciamento, tá? Nós temos outro item importante também que a gente pode falar dentro da gestão de projetos, que são as partes interessadas, ou seja, os stakeholders, que são pessoas ou organizações, clientes, patrocinadores, comunidade, governo, sindicatos, tá, pessoal? Que o próprio público, né, estão ativamente envolvidos no projeto e cujos interesses eles podem ser positivos ou negativos, tá? Então, dentro dos stakeholders, nem sempre nós vamos ter só esse efeito positivo, nós também temos o efeito negativo, tá, pessoal? Aqui, como eu falei para vocês, nós temos o ciclo de vida do projeto, né? Onde nós temos o início do projeto, a organização e a preparação, a execução do trabalho e o encerramento. Então, diferente lá do que eu falei para vocês, ó, aqui nós temos iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. São os grupos de processos de projeto. Aqui são as fases do ciclo de vida de projeto. É onde temos o termo de abertura até o arquivamento dos documentos do projeto. Outro ponto importante que vocês devem conhecer são as 10 áreas de conhecimento segundo o PMBOK, Project Management Body of Knowledge, ou seja, o guia de conhecimento das áreas que vamos trabalhar. Nós temos hoje 10 áreas dentro desse guia que a gente trabalha. Então, nós temos o gerenciamento de aquisições do projeto, nós temos o gerenciamento da qualidade do projeto, nós temos o gerenciamento de riscos do projeto, o gerenciamento do escopo do projeto, né, que é justamente a entrega que nós vamos fazer, o gerenciamento de custos do projeto, todo projeto tem um orçamento, o gerenciamento de integração do projeto, o gerenciamento das comunicações do projeto, o gerenciamento de recursos humanos do projeto, gerenciamento de tempo do projeto e o gerenciamento das partes interessadas. E é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, tá? Porque, inclusive, quando a gente fala, né, pessoal, aí o gerenciamento da qualidade também, né, o item 2. Quando a gente fala de projeto, é um esforço temporário, ele tem um tempo definido para acontecer. Então, todo projeto ele vai ter essa finitude, tá? Então, vamos aí às nossas questões. Então, na questão aí 1, nós falamos que o projeto, né, é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A sua natureza temporária indica um início e um término definidos. O término é alcançado quando os objetivos tiverem sido atingidos ou quando se concluir que esses objetivos não serão ou não poderão ser atingidos e o projeto for encerrado, ou quando o mesmo não for mais necessário. Então, de acordo com o PMBOK, que é o guia, né, de gerenciamento aí de conhecimento do projeto, o texto acima é a definição de estimativa, serviço, planejamento, projeto ou processo. Então, gente, fica muito claro, e aí é até importante a gente salientar isso, porque o projeto ele é um esforço temporário, é diferente de processo. O processo, ele é um esforço contínuo, e aí são aquelas operações que a gente usa o fluxograma para ficar acompanhando constantemente. Então, o projeto é diferente de processo, tá? E aí nós temos uma definição muito clara de projeto, né, pessoal? Então, letra D responde a nossa questão. Vamos para a próxima. Com relação à gestão de projetos e à governança em organizações públicas, julgue o item subsecutivo. Na gestão de projetos, o objeto de análise é o projeto que consiste em uma sequência de atividades interrelacionadas de caráter permanente que ocorrem em diferentes setores da organização. E aí, pessoal, como eu estava falando para vocês, né, nós estamos falando justamente de quê? Aí é um conceito que não entra a parte de projeto, aí é um conceito de processo que é um conjunto, né, pessoal, de atividades sequenciadas, interrelacionadas, de caráter permanente, porque nós vimos que o projeto é um esforço temporário. Então, esse item ele está errado, né? O item aí está errado, tá? Então, nós podemos julgar dessa forma. Vamos para a nossa próxima questão, tá? Próxima questão diz: sabe-se que nem toda atividade desempenhada no âmbito de uma entidade pública ou privada pode ser caracterizada como um projeto. Em sua acepção técnica, para tal enquadramento, é necessário que esteja presente determinados elementos, entre os quais, né? Então, ele quer o quê?
o projeto, né? Vamos lá para as características. Letra A, singularidade, apenas para entidades públicas, né? Então aqui a gente já tira A, né? É uma ação rotineira, né? Aí é processo. Letra B, é um esforço temporário, sim, delimitado no tempo para consecução de um resultado pretendido, também. Tanto para entidades públicas como entidades privadas. Gente, com certeza aqui, né, letra B responde a nossa questão. O projeto é um esforço temporário, ele tem que ter o tempo limite para acontecer e pode ser na esfera pública e na esfera privada, portanto, letra B responde a nossa questão, tá? Não é de natureza, como ele fala aqui, né? Para as entidades públicas, natureza financeira, não, né? Execução exclusiva para alta direção, não, tá? Tanto perenidade, quando se trata de entidade pública, não, né? Então, letra B responde a nossa questão. Próxima questão, ele diz que a respeito, né, dos conceitos aos projetos, segundo o PMBOK, é incorreto afirmar, né? Então, o que seria aí a gente trabalhar esse incorreto afirmar dentro da gestão de projetos, né, pessoal? Vamos lá, então, para fazermos essa correção, tá? A equipe do projeto, como entidade de trabalho, raramente sobrevive ao projeto, né? Letra B, um projeto é um esforço contínuo que visa manter um serviço em funcionamento? Pronto, pessoal, aqui já respondeu nossa questão, tá? A gente fala muito sobre esse conceito, porque o projeto ele tem que findar, né? O projeto ele tem que findar. Então, o projeto ele não é um esforço contínuo, ele é temporário, portanto, letra B, tá? Então, é o incorreto, tá? Ele não é contínuo. Como diz a letra C, ele é temporário, tá? Se aplica ao resultado, não se aplica ao produto, serviço ou resultado criado pelo projeto, tá? O serviço ele pode ser duradouro. Agora, o projeto não. O projeto, ó, como ele diz, não vai se aplicar ao produto, ao serviço ou ao resultado que o projeto cria. Mas é o projeto em si. Pode ser classificado aquele que é do tipo de pesquisa que desenvolve um conhecimento e os projetos podem criar uma capacidade de realizar um serviço, sem dúvida. Próxima questão, ele diz, não são todas as atividades executadas no âmbito de uma estrutura organizacional que pode ser caracterizadas como um projeto, né? Algumas características são necessárias para que determinado esforço ou ação configure efetivamente um projeto, entre as quais então vamos lá, pessoal. A temporalidade, dado que o projeto tem um início e um fim definido. Letra B, a complexidade, pois somente resultados sofisticados justificam a persecução por meio de um projeto. Letra C, padronização, pois todo projeto busca a melhoria de processos de trabalho. Letra D, externalidade, na medida em que os projetos devem ser conduzidos por pessoas de fora da estrutura. E letra E, unicidade, dado que sua condução deve ser feita pela alta administração da organização. Gente, de acordo com todo o conteúdo que a gente trabalhou até agora, dentro da nossa revisão, falando de gestão de projetos, nós vamos ter aí letra A, não é isso? A temporalidade, né? A temporalidade, ok? Então, letra A responde a nossa questão, tá? Então, muito bem, né? Vamos ficar atentos a essas questões relacionadas à gestão de projetos para que a gente possa, então, trabalhar sempre. Vamos para a nossa próxima questão, tá?